Comunidade. Olá, este é o seu Vanguarda Comunidade. No programa de hoje vamos conversar sobre a síndrome de burnout. Nome complicado, né? Mas que, se bem entendido, pode ajudar profissionais de diversas áreas a resolver dificuldades profissionais. E quem vai nos ajudar a entender essa síndrome é a Fátima de Araújo Carvalho, que é educadora e mestra em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, onde defendeu uma dissertação de mestrado justamente sobre a síndrome e uma outra palavrinha mágica que é a resiliência. E nós vamos tratar da resiliência, Fátima, no nosso outro bloco. Certo. E vamos ver se a gente consegue definir claramente esses conceitos todos. O que é, afinal, a síndrome de burnout? É uma síndrome que a pessoa sofre por ter sido submetida a uma longa situação estressante. Então, ela fica exaurida emocionalmente, fica esgotada e termina não dando conta mais das suas atividades da forma como vinha A executando. gente pode imaginar os controladores de voo, por exemplo, sem dúvida. que atualmente estão com esses problemas todos. Exatamente, eles são o maior exemplo que a gente tem hoje para mostrar o quanto que o estresse, né, muito intenso, provoca a doença no trabalhador. E quais são os sintomas no profissional? Bom, a gente precisa ter cuidado quando a gente mostra os sintomas para que a pessoa, porque muitos sintomas são semelhantes a outros tipos de doença e tudo mais. Então, para que a pessoa não se autodiagnostique e comece a querer se automedicar, a gente evita dar uma lista de sintomas. Mas para que você tenha uma ideia do que a exaustão emocional pode trazer para o indivíduo, ele começa a sentir um cansaço extremo, desânimo, apatia, vontade de não ir mais trabalhar, né? Começa a gerar uma ansiedade muito grande, um sofrimento interno, desmotivado, e com isso o resultado do trabalho dele fica prejudicado. Quer dizer, na hora que a pessoa pensa no trabalho, pensa no que ela está fazendo, ela não sente disposição, ânimo para ir para o trabalho. Isso, apesar de gostar, às vezes, do que faz. Porque tem gente que não gosta do que faz, exato. aí ajuda a ficar Eu cansado. acho que isso aí é um ponto muito importante, porque os estudos mostram que aquele que está motivado, aquele que está engajado no seu trabalho, apesar de toda a carga intensa de estresse, ele desenvolve uma resistência natural a esse estresse. Olha que legal. Então, ele muito provavelmente não vai se deixar abater pela síndrome. Agora, na sua dissertação de mestrado, você faz referência basicamente à síndrome no papel do educador. Sim, eu estudei especificamente, mas me surpreendi, né, quando descobri a larga margem de profissões que também se deixava vitimar. Inclusive, os estudos, quando começaram a se identificar a síndrome, foi com cuidadores, médicos, bombeiros, enfermeiros, né? Depois começaram a perceber nos professores também, né? Então, foi acompanhando. E os estudos foram mostrando que até mesmo o que antes, né, se imaginava que era com clientela de risco, né? As pessoas que trabalhavam no cuidado com o outro, viram que profissionais que trabalhavam simplesmente sozinhos com o computador, né, também manifestavam a síndrome. A gente fica imaginando que a figura do educador, por exemplo, é marcante porque ele é um cuidador de muita gente. Sem dúvida. Ao mesmo tempo, né? E o educador sofreu, né, ao longo do tempo, muitas modificações, né, essas aceleradas mudanças sociais, as mudanças educacionais, e nem todos estavam preparados para exercer o novo papel que a educação exige. E com isso fez com que a grande maioria também entrasse nessa circunstância. E a gente fica vendo, por exemplo, boa parte de professores de ensino básico, ensino fundamental, vão para a escola e acabam muitas vezes sofrendo a violência dos próprios alunos, dependendo da situação da escola. Certo. Isso contribui para que a síndrome apareça nesses professores? Claro. Mas eu não me prendi a essa circunstância da violência nas escolas por serem situações isoladas, né? E porque também se percebeu que vários professores eram vitimados, né, em escolas que não tinha nada de violência. Puxa, né? Então os fatores eram outros. Os fatores eram outros, né? Como é que a gente ia entender, né? Por exemplo, em Nova York, aquelas escolas com aquelas gangues enormes, naquela época que Nova York era amedrontadora, né? Existiam professores que trabalhavam dentro dessas comunidades de alto risco e que não manifestavam a síndrome, enquanto que professores já nas cidades, nas regiões menos problemáticas, apresentava a síndrome em alto grau.
Tá. E aí, com isso é que eles perceberam que a coisa não estava tão vinculada ao trabalho em si, mas parecia que algumas personalidades tinham mais resistência a esses fatores de estresse do que outras. Né? Olha, só quer dizer que dois profissionais submetidos à mesma carga de podem estresse reagir de forma diferente. Há pessoas mais sensíveis, então? Exato. Para